Ajude os sussurros do imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 41. Segunda-feira, 17 de julho de 2017. A imprensa, com furgões e equipes de gravação, acampava fora da residência do Sebald desde a divulgação da notícia da libertação de Grace. Toda ela se reuniu na manhã em que Grace compareceu ao tribunal de Santa Lúcia e gritou perguntas para Gretchen e Glenn Sebald quando o casal saiu para o aeroporto. A multidão de repórteres cresceu ao longo do dia e no seguinte, aguardando ansiosamente o retorno de Grace e querendo registrar as imagens da garota de Sugar Beach. Os jornalistas esperavam, apesar de tais coisas acontecerem raramente, que Grace voltasse para casa, parasse no gramado da frente da casa e respondesse as perguntas, sujeitando-se às câmeras e às transmissões ao vivo. Porém, um vizinho avisara Gretchen Sebald da multidão de repórteres que crescerá fora de controle e sugerira que ela evitasse trazer Grace para casa naquele momento. Em seguida, o vizinho telefonou para a polícia para denunciar a perturbação pública de furgões e caminhões estacionados ilegalmente no bairro Tranquilo, e o grupo de repórteres se vagavam por ali, pisando na grama das áreas comuns. Em pouco tempo, a polícia chegou e montou barreiras para manter os jornalistas isolados em um canto do bairro, com seus veículos forçados a estacionar na estrada principal a 30 metros de distância. Apesar da vigilância da imprensa, que durou todo o fim de semana, Grace Sebald nunca apareceu. O apartamento de Elch Hetzer ficava na Windsor Tower, em Tudor City, a poucos passos do hospital. Muitos repórteres, Sidney sabia, aguardavam preguiçosamente na residência do Sebald, em Fayetteville, torcendo por uma declaração curta de forte impacto. A maioria não aspirava a fazer jornalismo de verdade, e com certeza, não de maneira investigativa. Assim, quando Sidney sugeriu que Grace pedisse para sua velha amiga Ellie um lugar para ficar até a atenção da mídia diminuir, os Sebald acharam que era uma ótima ideia. Grace se manteria anônima no arranha-céu de Ellie Heiser, em Manhattan, ao menos até um repórter ambicioso decidir começar a trabalhar e fazer alguma investigação. Naturalmente, o trabalho que eles deveriam ter realizado já havia sido feito. Um dos primeiros episódios de A Garota de Sugar Beach apresentou Ellie Heiser e seu relacionamento próximo com Grace Sebald. Se algum repórter mais curioso tivesse prestado atenção, saberia que Ellie era uma médica do Hospital Bellevue, em Manhattan. E com a não aparição de Grace em Fayetteville nos últimos dias, o apartamento da doutora Heiser seria um bom lugar para procurar. Mas Sidney apostava que nenhum repórter teria esse estalo. Grace estaria a salvo por um tempo. Na noite de segunda-feira, depois do expediente, Sidney e Derek pegaram o elevador para o 26º andar e encontraram um apartamento de canto. Sidney tocou a campainha e Ellie Heiser abriu a porta com um sorriso. Olá, Sidney. Entre. Derek permaneceu anônimo atrás da câmera. Ellie Heiser mal notou a sua presença. Assim que Sidney passou pela porta, ouviu a conversa animada de uma família eufórica por se reunir depois de tantos anos separada. Sidney seguiu Ellie pelo hall de entrada e alcançou a sala de estar elegante e moderna, com janelões que ofereciam uma bela vista da silhueta de edifícios de Nova York, que Derek registrou quando se pôs no canto. O pequeno grupo se virou quando Sidney entrou. Grace aproximou-se para abraçá-la. Elas não se viam desde que Sidney deixara Grace no pequeno hotel de Santa Lúcia, perto do aeroporto, alguns dias antes. Sidney já passará por essa situação antes, na verdade 3 outras vezes. Recebendo elogios e gratidão, quando o acusado injustamente se reunia, enfim, com sua família. Muitas pessoas participaram e foram responsáveis pelas anulações das condenações. No caso de Grace, servidores de elite do governo americano fizeram mais por ela do que Sidney poderia ter conseguido sozinha. Mas ainda assim, Sidney foi quem recebeu o reconhecimento. Grace pegou a mão de Sidney e a levou para junto do grupo. Todos vocês conhecem Sidney Raya.
Apesar de ter entrevistado quase todos os presentes, Sidney foi apresentada formalmente por Grace. Sidney só não conhecia o casal que estava na parte de trás do grupo. Sidney, Grace trouxe o homem para frente pela mão, e a mulher dele seguiu, assumindo uma expressão impassível. Estes são Daniel e Charlotte Greaves, velhos e queridos amigos. Sidney reconheceu os nomes. Fora o casamento de Daniel e Charlotte que levará o grupo para Sugar Beach havia muitos anos. Sidney também sabia que Daniel e Ellie eram os únicos amigos registrados como visitantes de Grace nos livros da penitenciária de Bordelaise durante o encarceramento. Sidney apertou a mão de Daniel. Prazer em conhecê-lo. Sempre é inspirador conhecer pessoas que se mantêm fiéis aos amigos em tempos difíceis. Ela, então, estendeu a mão para Charlotte, que a cumprimentou sem ânimo e com um sorriso breve. Em tempos difíceis, por muitos anos. Grace apoiou a cabeça no ombro de Daniel e deu-lhe um tapinha no peito. Ele é o meu super-homem. Por um momento, Grace olhou para Daniel. Em seguida, desviou a atenção para Charlotte. Sentindo o constrangimento, Grace puxou Charlotte para frente e disse: Sidney, veja os calçados de Charlotte. Ela sempre teve muito bom gosto para sapatos. Sempre caríssimos e sempre lindos. E nada mudou em todo esse tempo. Sidney fitou os sapatos Giuseppe Zanotti de Charlotte. São lindos, afirmou, para preencher o silêncio. Felizmente, Grace apontou para outra pessoa na sala. E esse é o meu irmão, Marshall. Grace se aproximou da cadeira de rodas e pôs a mão no ombro dele. Marshall, está Sidney. É muito bom revê-lo, Marshall. Sidney sorriu-lhe. Obrigado por trazê-la para casa. Ele lhe ofereceu a mão deformada pela atrofia. Sidney o cumprimentou. Por nada. Fico feliz por vocês poderem ficar juntos. Enfim, vou ensinar de novo a minha irmã a jogar xadrez. Grace deu-lhe um beijo na testa e comentou. Ellie tem uma casa de veraneio em Lake Placid e a ofereceu para nós pelo tempo que precisarmos. Estamos pensando em ir para lá se a mídia não der um descanso nos próximos dias. Então, olhou para Marshall. Comprei um novo tabuleiro de xadrez como propina para conseguir que ele venha comigo. Parece uma boa ideia, Sidney disse. São férias muito necessárias. Ellie se aproximou, enlaçou Grace pelo ombro. É muito gentil de sua parte oferecer sua casa, Ellie. Eles sabem que podem ficar aqui quanto quiserem, Sidney. Ou na casa do lago. Não uso a casa em Lake Placid tanto quanto gostaria. É terrível que fique vazia. Meu apartamento aqui é isolado, mas ninguém os encontrará no lago. Grace sorriu e olhou com carinho para a amiga. Obrigada. Sidney observou as duas se abraçarem e sentiu algo estranho na linguagem corporal delas. Talvez fosse porque Ellie era muito mais alta que Grace, que levantava os olhos para a amiga como uma criança indefesa olhando para o pai. Talvez fosse a aura de remorso que Sidney sentirá entre elas. Um reconhecimento não explícito de que Grace também deveria ser uma cirurgiã de sucesso. Naquele momento, ao fitar as duas amigas, outrora unidas por suas semelhanças, era impossível perceber muito além daquilo que as separava, que agora, Sidney sabia, era muito mais do que meros centímetros. A doutora Ellie Reiser, em sua blusa de grife de casamento perfeito, de pé em seu elegante apartamento de Manhattan e oferecendo o uso de sua casa de veraneio, era a imagem do sucesso. Grace, em sua roupa folgada demais, com a pele e o cabelo negligenciados por uma década, olhando para sua velha amiga e $100 no bolso, era exatamente o contrário. O que eu estou perdendo? Daniel aproximou-se de Grace e Ellie, ainda abraçadas. Grace puxou Daniel e criou um abraço a três. Após um momento, os pais de Grace se juntaram ao grupo que estava ao redor da cadeira de rodas de Marshall. Sidney notou que Charlotte se mantinha afastada. O olhar de total indiferença nunca deixou enquanto ela se aproximava devagar do de Mai, se inclinava com a mão apoiada de leve no ombro do marido. Grace escapou do grupo e enxugou os olhos. Ausente por 10 anos, e não resta muito quando você volta. Ellie tornou a passar o braço em torno do ombro de Grace. Pare de falar assim. Você é amada por muita gente. Grace enxugou as lágrimas de novo com os dorsos das mãos, um movimento rápido para apagar a vulnerabilidade que ela precisou aprender a reprimir na última década de encarceramento. Mas ali, com pessoas que a amavam, ela permitiu-se sentir vulnerável por um momento. Talvez isso tenha sido verdade um dia, mas hoje vocês são tudo que resta na minha vida. E estou muito feliz por tê-los. 10 anos de emoções reprimidas, medo, arrependimento e raiva, de repente transbordaram de Grace Sebald quando ela soluçou. Após uma tentativa inicial de sufocá-las, ela acabou entregando os pontos sem nenhum esforço para disfarçá-las. Ellie e Daniel voltaram a abraçá-la, e seus pais correram para confortá-la. Charlotte deu um tapinha nas costas dela. Marshall parecia perdido, ainda estudando o novo tabuleiro de xadrez em seu colo. Sidney deu uma rápida olhada para o canto da sala, de onde Derek registrava tudo. Ela sabia que o retorno de Grace teria um papel de destaque em um dos episódios finais, o que garantiria a simpatia da audiência pela garota que os Estados Unidos odiaram outrora. Capítulo 42. Segunda-feira, 17 de julho de 2017. Jason dirigiu seu carro para a via de saída da estrada. Ele inserira o endereço que Guzzi dera no GPS, que lhe informara que seu destino estava situado à esquerda e a 2 quilômetros.
Caía uma leve garoa, e as luzes de Nova York se acumularam em uma matriz de estrelinhas amarelas vermelhas no para-brisa, até que os limpadores a varreram, permitindo que os halos começassem a se formar de novo. Ele semicerrou os olhos para enxergar através da névoa. Então, o melhor, iluminado por 2 holofotes potentes, que também destacavam a chuva caindo, revelou-lhe que ele havia chegado ao Red Celso Tourage. Jason dirigiu seu Toyota Corolla para o caminho de cascalho que levava às instalações, fileiras intermináveis de galpões de guarda-volumes de um andar, com aberturas de porta de garagem na frente e grandes números em cima de cada unidade. Ele entrou na terceira travessa, evitando buracos, até encontrar o número 67. Uma luz incandescente amarela brilhava acima de cada 3 unidades. A de número 67 de Gus não foi uma Lias Felizardas. Assim, Jason manobrou o veículo para que os faróis iluminassem a porta de garagem fechada. Ele desembarcou com uma sensação estranha de isolamento e estupefação. O que fazia ali, no Bronx, no meio de uma tempestade, prestes a abrir a unidade de armazenamento de um de seus pacientes? Jason se dirigiu ao galpão e segurou o papel de modo que os faróis lhe permitissem ler o código, que digitou no teclado na lateral do prédio. Permaneceu a tecla Enter, e a porta da garagem se abriu. Os faróis atravessaram a chuva e iluminaram um pequeno espaço de 3x3, repleto de caixas, do tipo com fendas laterais para fácil transporte, cobertas com tampos de papelão. Pareciam estar meticulosamente organizadas. E, de fato, assim que Jason começou sua busca, constatou que a organização fora feita por ano. Tornou a consultar a folha que Gus lhe dera e olhou de pilha em pilha até encontrar as caixas marcadas com 1999. Havia 4 delas. Jason tirou o tampo da primeira. Pastas de arquivo suspenso estavam enfileiradas dentro da caixa, sem espaço de sobra. Ele puxou uma pasta e a abriu. O alto da primeira página estava marcado com o selo do Departamento de Polícia de Wilmington. Jason folheou o relatório, algumas partes datilografadas impecavelmente e outras escritas com letras maiúsculas por um homem que se esforçava para tomar seus pensamentos legíveis. Jason folheou mais algumas páginas, chegou ao fim do relatório. Então, viu a assinatura rabiscada. O rabisco apressado do nome era indecifrável, mas datilografado abaixo estava Detetive Gustavo Morelli. Jason, banhado pelo brilho dos faróis, ouviu a chuva começar a cair torrencialmente sobre o telhado metálico do galpão. Porra, Gus. Ele resmungou. Achei que você estivesse aposentado. Minutos depois, ele encostou o carro na abertura da unidade de guarda-volumes, abriu o porta-malas e carregou as 4 caixas de 1999. Capítulo 43. Terça-feira, 18 de julho de 2017. A travessia dos corredores era um feito, mas ainda carregava o peso da dificuldade. Os corredores foram enfrentados só depois que uma enfermeira o instalou em seu andador e fez com que ele começasse a usá-lo como uma criança andando de bicicleta pela primeira vez sem rodinhas laterais. Olhe para ele andando. Gus quase conseguiu ouvir a enfermeira gritar isso quando ela soltou o andador revestido de bolas de tênis. Ele saiu arrastando os pés pela passarela de linóleo. Mas ele engoliu seu orgulho e continuou se movendo. Mover-se pelo quarto também vinha se tornando algo com que Gus conseguia lidar. Graças às sessões de fisioterapia ao estilo sargento instrutor do Jason, ele conseguia subir e descer da cama sozinho. Havia se tornado perito em prender sua prótese, e era capaz de capengar pelo quarto com as muletas, assim não ficando mais à mercê das enfermeiras quando precisa urinar. Fora um marco saudável tanto para ele quanto para as enfermeiras, que ele estava levando à beira da insanidade. Essa noite, Gus esperou até que o hospital ficasse escuro e silencioso, até que os corredores do lado de fora de seu quarto passassem à iluminação suave noturna. Ele sabia que tinha 2 ou 3 horas livres, agora que a enfermeira da noite o deixará. Gus não precisava mais de controle de medicamentos de hora em hora, de reposicionamento ou de drenagem de seus tubos e cateteres. Seu trabalho árduo lhe rendera 3 horas de liberdade a cada noite, e ele planejara tirar proveito delas. Lentamente, Gus se moveu na cama até que a perna pairou na lateral e o coto flutuou no ar. Ele prendeu a prótese. Como ainda não havia conquistado a técnica correta, a dor da manobra foi lancinante. Quando passou, Gus deixou o leito, pegou o andador e mancou até o armário. Dentro estavam as 4 caixas que Jason trouxera do guarda-volumes na noite anterior. Toda a paciência que ainda lhe restara fora consumida pela espera, até aquele momento, às 3 da manhã, para abri-las. Gus precisou de 20 minutos para arrastar as caixas para a cadeira ao lado da cama. Mas, finalmente, o detetive aposentado Gustavo Morelli sentou-se com elas ao seu redor e por um momento sentiu-se como antigamente. Ele abriu a primeira caixa, puxou uma pasta de dentro dela e espalhou o conteúdo pela mesa para a refeição. A dor no quadril, resultado dos últimos 30 minutos de esforços, desapareceu. Gus não se sentia tão vivo fazia anos. Os arquivos eram de 1999. Fazia tanto tempo que ele se esquecera do nome. Porém, no fim de semana do dia da independência, quando Gus assistiu de uma tacada ao documentário de Grace Sebald no iPad de Jason, ele se lembrou. Agora, a pasta de Henry Anderson estava à sua frente. Ele passou o dedo indicador sob o nome, Henry Anderson. O garoto tinha 18 anos quando morreu. Gus, que terminou sua carreira na divisão de detetives do Departamento de Polícia de Nova York, era detetive sênior na remota Wilmington, no norte do estado de Nova York, em 1999,
e foi chamado para investigar a morte do garoto, que ocorrerá na montanha Viteface. Alguns minutos folheando os relatórios foram suficientes para transportar Gus através do tempo. As lembranças se apossaram dele. Depois de 2 horas de revisão da pasta, o sol nascente penetrou pela janela do hospital e lançou um raio de luz sobre a mesa. A essa altura, Gus se lembrava nitidamente do garoto chamado Henry Anderson, como SC ainda estivesse trabalhando no caso. Como se ele não tivesse sido enterrado quase 20 anos atrás, mas estivesse vivo, ativo e expirando o ar quente da respiração que nevoava o prisma de sua mente, da mesma maneira que todos os homicídios costumavam fazer. Gus recolocou os documentos na pasta e aguardou na caixa. Não tinha energia para recolocar as caixas no armário, mas sabia que Jason seria a primeira pessoa a chegar, esta manhã. Voltou para a cama e tirou a prótese. Então, puxou a mesa para si, pegou uma caneta e um bloco de anotações e começou a escrever. O cabeçalho saiu fácil. Prezada senhorita Ryan, acredito que você tenha cometido um grande erro. Capítulo 44. Terça-feira, 18 de julho de 2017. Sidney passou o dia em Long Island gravando cenas com Grace para os episódios finais. Grace tinha algumas locações em mente com as quais sonhara em Borderlands, e falará delas para Sidney. Por exemplo, o farol de Montauk Point, na ponta de Long Island. Derek registrou imagem de Grace subindo a torre e olhando para a água. Sidney, vendo Grace parada no alto do farol, apoiada na ponta dos pés segurando a grade de proteção, e com a brisa estendendo seu suéter atrás de si como uma capa, considerou que a cena exemplificava a própria definição de liberdade e poderia contribuir para o fim perfeito do 10º episódio. Às 6 da tarde, após terminar as gravações do dia, Sidney atravessou o East River, no trânsito lento do Midtown Tunnel, rumo à cidade. Já passava das 7 quando ela desembarcou do táxi. Naquela noite abafada de verão, Sidney imediatamente sentiu falta do ar-condicionado do veículo ao caminhar pela Rua 42 Leste, rumo ao McFadden Salon. De jeans e regata, a pele de Sidney resplandecia por causa da camada sutil de transpiração quando ela entrou no restaurante. O interior com o ar-condicionado provocou-lhe um calafrio, deixando-a arrepiada. Ela localizou Graham Crowell do outro lado do balcão. Ele ergueu a mão para acenar e se levantou do banco ante a aproximação dela. Sidney se surpreendeu com o beijo que ele lhe deu no rosto. Sempre bastante reservado, Graham nunca exibiu nenhuma forma de afeição pública durante o breve relacionamento deles. O que poderia ter acontecido entre eles era um mistério, que ultimamente Sidney sentia que Graham estava interessado em resolver. Em momento de pura honestidade, Sidney admitia para si mesma que também queria isso. Mas não existiam muitas histórias de sucesso que começavam com uma mulher dormindo com seu chefe, como mulher ferozmente independente. Sidney se recusava a dar o crédito de seu sucesso a alguém. O caso deles terminara fazia mais de um ano, e os desejos de Sidney tinham enfim se desvanecido como uma velha cicatriz. Restava apenas uma leve mancha rosa onde antes havia uma grande ferida. Atualmente, o relacionamento era tal que era possível para eles ao menos um almoço durante a semana ou um café pela manhã. Às vezes, os dois se encontravam para um drink à noite. O trabalho era sempre o tema, mas era bom escapar dos horizontes limitados do escritório. Oi, Sid. Sidney sorriu. O que deu em você? Relaxa. Fico feliz em te ver fora do escritório. Esta última semana foi muito louca. Imagino. E hoje? Não sei. Consegui algumas boas imagens e declarações de impacto dela. Mas a reunião de Grace ontem à noite foi a coisa mais triste que já vi. Ela tem quase 40 anos e é totalmente só. Graham tomou a se sentar no banco, mas está fora da prisão. Então, ela pode voltar a viver. Sidney ocupou o banco ao lado dele. É tão injusto. Ela era uma garota a caminho de uma residência em cirurgia e com uma carreira promissora. Então, em um esforço para se dar bem e resolver um crime terrível, um policial de uma praia tropical a culpa de assassinato e arruína sua vida. Sidney, você já fez isso antes. Sem você, ela ainda estaria na cadeia. O que é pior? Estar livre e começar de novo, ou estar presa? Porque essas são as únicas opções. Grace não cometeu o crime, Graham. Por isso está livre hoje. Como ela poderia recuperar os últimos 10 anos? Não poderá. Graham ergueu a mão para chamar a atenção do barman e disse a ele, ela está precisando de uma bebida. Rápido! Casamigos com gelo, Sidney pediu. Achei que você gostasse de tequila. E gosto. Casamigos é a marca de tequila de George Clooney. George Clooney é produtor de tequila. Sidney olhou para Graham sob a luz fosca da taverna. E dos bons. O barman entregou o drink. Sidney espremeu um limão no copo e bebeu um gole. Grace não vai recuperar os anos perdidos. Sid, Graham afirmou após um momento de silêncio. Mas ela tem os próximos 10 anos. E os 10 depois desses. E tudo por causa do seu trabalho. Sabe a pior parte? A melhor amiga de Grace, uma das poucas pessoas que mantiveram contato com ela, é uma médica de sucesso. Por que isso é ruim? A amiga não a está ajudando? Está. Mas anos atrás as duas faziam faculdade de medicina juntas. Agora, a amiga de Grace está instalada em um apartamento incrível na Windsor Tower, tem um consultório particular movimentadíssimo e leva uma vida muito boa. Durante todo o tempo em que estive com Grace, ontem à noite, pude ver isso em seus olhos.
Ela imaginava como sua vida teria sido se não tivesse ido parar no inferno. Por que dessa vez você ficou tão chateada? Afinal, já fez isso em 3 outras ocasiões e nunca se incomodou desse jeito. Sidney girou a bebida quando o gelo formou no copo a condensação que escorreu sobre o balcão de mogno. Não sei. É tudo uma palhaçada. Sabia que minha mesa está cheia de cartas implorando por ajuda, com cada remetente jurando que foi condenado injustamente. Sei que nem todos estão falando a verdade, mas quantos estão? Ela encarou a tequila pensando em suas viagens para a penitenciária de Baldwin. Não quero parecer insensível, Graham disse após um momento de silêncio. Mas quem se importa? Neste momento, você não devia se importar. Você tem a maior história do país nas mãos. O documentário mais visto da história da televisão está sob sua responsabilidade. Na última sexta-feira, 22 milhões de pessoas assistiram ao programa. É uma audiência maior do que The Jigs, maior do que Making a Murderer. E você ainda tem 3 episódios para produzir. É onde seu foco deveria estar, e não em uma pilha de envelopes sobre sua mesa de um tempo de aproveitadores, esperando ter sorte. Você não é uma ativista, mas sim uma cineasta, e está em uma corrida infernal. Não se deixe levar pelo sentimentalismo. Você quer ajudar todos os condenados injustamente? Bem, não vai dar, porque, infelizmente, há muitos para uma única pessoa ajudar. É para isso que existem o Innocence Project e todas as outras organizações que lutam em favor dos que foram condenados injustamente. Você quer ajudar outra pessoa, depois que terminar a garota de Sugar Beach? Ótimo. A emissora também quer. Gostaria de ouvir a respeito agora, ou prefere ser surpreendida na reunião de amanhã? Não dou a mínima para o próximo trabalho. Graham, acho que você vai mudar de ideia quando vir os detalhes. Duvido. Sidney fez um gesto negativo com a cabeça. Graham inclinou o copo de uísque para trás e o esvaziou. Quer ficar se lamentando por Grace Sebald? Tudo bem. Grace nunca será uma médica como a amiga dela. Isso é péssimo. No entanto, é provável que ela ganhe muito dinheiro quando processar o governo de Santa Lúcia. Então, financeiramente, Grace vai ficar bem. Ela não irá recuperar os últimos 10 anos, mas é por isso que virou história. E por isso que o maior documentário que já vimos. Então, atormente-se e se preocupe com tudo o que quiser, mas faça isso depois de terminar esse documentário. Sidney tomou mais um gole de casamigos e olhou para o espelho atrás do balcão, com sua imagem obstruída aqui e ali por algumas garrafas de bebida. Você falou como um verdadeiro executivo do departamento comercial. Desculpe-me por minha reputação em jogo para conseguir sinal verde para esse projeto. Eu diria que sua aposta está dando muito certo, e quero ter certeza de que vale a pena para nós dois. Como anda o episódio da próxima sexta-feira? Sidney continuava a mirar o espelho. Vou me encontrar amanhã cedo com Leslie para fazer os cortes finais. O episódio estará pronto para produção ao meio-dia. Ao tomar outro gole de tequila, Sidney se perguntava como aquele encontro informal tinha desandado tão rápido. Você está com fome, Sid? Ela fez que não com a cabeça. Pelo amor de Deus, não converta uma vitória em derrota. Graham ficou de pé, deixou 2 notas de $20 perto de seu copo de uísque vazio e saiu do bar. Sidney o observou partir, seguindo a imagem dele no espelho através de inúmeras garrafas de bebida. Depois da saída de Graham, ela terminou seu drink e pediu outro. Sidney estava na metade da segunda tequila quando o homem se sentou no banco ao seu lado. Ela olhou para os diversos bancos vazios que ele poderia ter escolhido. Antes que Sidney conseguisse considerar se ele iria se oferecer para pagar uma bebida ou se simplesmente não tinha preço por espaço pessoal, o homem se virou para ela. Você é Sidney Ryan? Depende de quem quer saber. Eu. Você tem um nome? Jason. Para que jornal trabalha? Jason. Não sou jornalista. Só preciso entregar isso para você. Jason tirou um envelope branco do bolso traseiro do jeans e o deslizou pelo balcão. Deixe-me adivinhar. Um parente seu está na cadeia por um crime que não cometeu. Nada disso. Jason ficou de pé. Mas antes que você vá muito mais longe em seu documentário, é melhor que leia isso. Boa noite. Em apenas 10 minutos, 2 homens se afastaram dela rapidamente dessa vez. Sidney se virou para vê-lo sair pela porta da frente e para a noite de verão. Depois que o estranho se foi, ela virou o banco de volta para o balcão e fitou o envelope que ele deixará. Pegou-o, abriu e tirou uma única folha de papel. Olhou em volta antes de ler a carta, como se algum grande segredo pudesse estar ali revelado. Estava escrita com uma caligrafia masculina apressada. Prezada senhorita Ryan, acredito que você tenha cometido um grande erro em relação a Grace Sebald. Por favor, pesquise o nome Henry Anderson, um garoto que morreu em 1999. Imagino que você achará muito interessante as circunstâncias de sua morte. Atenciosamente, detetive aposentado Gustavo Morelli. Sidney releu a carta. Ergueu o olhar, para ver se alguém a observava. As conversas rolavam por toda parte, e ninguém prestava atenção a ela. Ativou o celular e digitou Henry Anderson no navegador. Existiam muitos Henrys no mundo com sobrenome Anderson. Então, Sidney refinou a busca, incluindo 1999 garoto morto. Um artigo apareceu no topo do mecanismo de busca. Morte de garoto em queda trágica de montanha é considerada acidental. Sidney começou a ler o artigo, parando no meio dele quando viu o nome. Henry Anderson era um aluno do último ano do ensino médio quando caiu para a morte ao percorrer uma trilha de montanha. Ele teria chegado muito perto da beira de um penhasco e caído tragicamente.
A causa da morte, determinada pela autópsia do médico legista, deveu-se a um traumatismo craniano provocado pela queda, uma grande fratura na parte posterior do crânio de Henry. Na época do acidente, ele passava um fim de semana prolongado com a família de sua namorada. O nome da namorada, Grace Sebald. Deliberação do júri dia 3. Em nossa discussão no primeiro dia, todos concluímos que a arma do crime é uma prova condenatória e irrefutável, independentemente de quantas vezes examinemos os argumentos da defesa. Assim, vamos prosseguir e nos ater apenas aos fatos a respeito do sangue que foi descoberto no aposento. Hoje, portanto, devemos falar sobre a motivação. Harold se acomodou melhor na cadeira. O juiz explicou que a motivação é importante porque ajudará a provar ou contestar a premeditação. Então, eu gostaria de dar início à discussão. Se concordarmos que ela cometeu o crime, e como ela o cometeu, poderemos agora discutir por que ela o cometeu? Por quê? A professora aposentado encarou. Porque ela cometeu um crime antes. Harold ergueu as mãos em uma demonstração tranquila de protesto. Isso é especulação. A acusação criou uma frase de efeito em suas considerações finais, mas a defesa objetou essa referência a delitos do passado e o juiz sustentou a objeção. Fomos instruídos a desconsiderar esse comentário e toda a linha de questionamento que tinha a ver com a má conduta do passado. O juiz foi muito claro ao dizer que devíamos considerar apenas os fatos que nos foram apresentados durante essa audiência. Uma vítima, um julgamento, nada mais do passado deveria entrar em jogo. Como isso não irá nos influenciar? Ela matou outra pessoa. Parte 4. O outro lado. Capítulo 45. Quarta-feira, 19 de julho de 2017. Sidney entrou no estacionamento do Alcove Manor, um centro de reabilitação. Sua avó morrera em um lugar assim, e Sidney desconfiava deles desde então. Nessa manhã, porém, ela não tinha outra escolha senão fazer uma visita. Seu celular tocou exatamente quando ela estacionava o carro. Alô? Sid, onde você está? Eu pretendia te ligar, Leslie. Aconteceu uma coisa. Só conseguirei vê-la mais tarde. Quando? A versão preliminar do 8º episódio está agendada para hoje, e não estamos nem perto das edições. Graham já passou por aqui perguntando a respeito. Ele disse que você prometeu para o meio-dia. A produção está tendo um chilique. Quanto falta? Das edições? Muito. Preciso de sua opinião. Você vai ter de parar. Só chegarei aí mais tarde. Onde diabos você está? Na cidade, mas tenho de cuidar de algo. Ligo depois. Vamos perder o prazo. Sid, terá sido a primeira vez. Eles vão nos perdoar. Temos a maior audiência da TV e devemos começar a agir de acordo com esse fato. Ligo para você daqui a pouco. Sidney desligou o telefone. Passava um pouco das 9 quando ela atravessou a porta de entrada do Alcove Manor. Sidney se dirigiu ao balcão de recepção, onde uma jovem estava sentada folheando uma revista. Olá. Sidney se aproximou. Vim fazer uma visita. Registre-se, por favor. A garota apontou um livro de registro para que Sidney escrevesse seu nome e removeu um crachá de visitante dele, uma folha de etiquetas. Não sei o número do quarto. Sidney deu de ombros. É minha primeira visita. A garota entregou-lhe o crachá. Qual o nome do paciente? Gustavo Morelli. A garota digitou o nome no computador. Quarto 232. Ela informou. Pegue o elevador para o segundo ajular. O quarto fica à esquerda. Sidney prendeu o crachá na lapela e entrou no elevador. Quando as portas se abriram, ela seguiu até o centro de reabilitação por corredores iluminados com luz fluorescente e cheiro de amônia. Algumas enfermeiras usando aventais avermelhados empurravam carrinhos, enquanto outras se mantinham sentadas aos computadores do posto de enfermagem, que ocupava o centro da unidade. 2 médicos com aventais brancos anotavam pedidos parados junto ao balcão do posto. Sidney caminhou ao quarto 232, espreitou seu interior. Viu uma cama hospitalar pesada com os pés do paciente sob as cobertas. Entrou e encontrou o homem apoiado na cama tomando café e lendo o jornal. Detetive Morelli? Ela perguntou. O homem levantou os olhos, dobrou o jornal e o colocou na mesa diante de si, cobrindo seu desjejum consumido pela metade. Foi rápido, ele comentou. O senhor sabe como chamar a atenção de alguém. Desculpe, mandei o garoto do jeito que deu. Meu objetivo era localizá-la por minha própria conta, mas não sou capaz de fazer isso com suficiente rapidez. Gus apontou para a bagunça amarrotada de cobertores que cobriram a parte interior de seu corpo. Sente-se, senhorita. Ryan, temos muito que conversar. Os superiores da polícia se convenceram de que foi um acidente, Gus afirmou. O garoto caiu de um penhasco enquanto caminhava. Fim da história. Quando o patologista concluiu seu laudo e determinou que a causa da morte era hemorragia interna devido ao traumatismo da queda, foi o fim do caso. Mas não para o senhor. Fiquei em dúvida. Naquela época, vi um grupo de garotos do colégio que se protegiam uns aos outros. Algo sinistro aconteceu com Henry Anderson, e pelo menos alguns daqueles garotos sabiam o que era. O que despertou sua suspeita? Sidney perguntou. Depois de realizar inúmeros interrogatórios durante sua carreira, um profissional aprende a captar uma vibração. No caso de Henry Anderson, captei uma negativa. Mas era eu contra o mundo, nesse caso, e estava começando minha carreira de detetive. Não tinha muito respaldo, e precisava escolher minhas batalhas.
Estava empacado na roça e queria uma transferência para a cidade grande. Moral da história: não me achava em posição de criar problemas. Mas essas dúvidas sobre o caso de Henry Anderson nunca me abandonaram. Então, a garota Sebald foi levada a julgamento 8 anos depois pela morte de outro namorado. Briguei com meus superiores para convencê-los de que ela estava envolvida na morte de Henry, mesmo quando tentaram fazer minha cabeça e me pediram para esquecer o caso de Henry Anderson. Quase perdi o emprego por insubordinação. Quando Grace Sebald foi condenada, eu deveria ter ficado satisfeito com o fato de que ela passaria a vida na prisão. Fia mudou de posição na cama. Contudo, nunca fiquei satisfeito. Minhas suspeitas jamais morreram. Desde que comecei a ver seu documentário, elas se reavivaram. Se serve de consolo, o senhor também está me fazendo pensar. Escute, sou detetive, embora aposentado. Nós, detetives, fazemos grande parte de nosso trabalho na base de intuição e palpite, mas também na base do bom senso. Por exemplo, se o namorado de uma garota morre ao cair de um penhasco uma vez, é um caso triste de má sorte. Se essa mesma garota tem 2 namorados que caem de um penhasco na mesma existência, isso não é coincidência. É algo suspeito. Sidney respirou fundo. Em uma frase eloquente de Gus Morelli, ela sentiu seu documentário de sucesso desmoronar. O senhor se lembra bem do caso de Henry Anderson? Não. Aconteceu há quase 20 anos. Gus apontou para o armário. Mas apanhei minhas pastas antigas desse caso e as li. Sua garota escondeu algo quando eu a interroguei. Tenho certeza disso e notei muito tempo atrás. Grace? Gus confirmou. Apresentei minhas suspeitas ao meu superior quando o caso estava sendo tratado como acidente. O problema foi que nunca consegui descobrir o que exatamente ela estava escondendo. O laudo da autópsia voltou indicando que o tipo de morte foi acidental, e isso pôs fim à minha investigação oficial. Mas não à sua suspeita. Não. Essa jamais desapareceu. Em minha carreira, tive outros casos em que isso aconteceu comigo. Os fatos não faziam sentido, mas não consegui descobrir a verdade. Cada um me incomodou e me importunou, me fez perder o sono, e talvez tenha me levado ao consumo um pouco exagerado de uísque. Aí então, outro caso aparecia e roubava meu tempo e meu foco, e eu não tinha escolha senão seguir em frente. Ao longo dos anos, houve alguns casos em que não consegui deixar de pensar. Para me sentir melhor, peguei aqueles que mais me incomodavam e copiei tudo. Todos os laudos de provas, todos os laudos de autópsia, todos os interrogatórios. Encaixotei esses documentos e os armazenei em um guarda-volumes Bronx. Por quê? Porque me ajudou a relaxar. Eu me convenci de que, se eu guardasse tudo a respeito desses casos, algum dia voltaria para eles e descobriria o que deixei escapar. Tenho alguns poucos do Departamento de Polícia de Wilmington e um número maior do Departamento de Polícia de Nova York. Como o senhor vem se saindo até agora? O caso de Henry Anderson é o primeiro que voltei a investigar. Vi esse garoto muitas vezes em meus sonhos, em meus pensamentos. Nunca me esqueci dele. Do caso e dos detalhes, sim. Mas nunca dele. Então, me vi deitado nesse lugar terrível e deparei com seu documentário sobre Grace Sebald. 2 namorados caem de um penhasco. Eu não engoli a história durante o julgamento dela em 2007 e não estou engolindo agora. E o episódio em que a perita forense mostrou que a fratura craniana da vítima não poderia ter sido provocada por um remo de barco me fez lembrar muito de Henry Anderson. Eu acompanhei a autópsia. O patologista notou que a fratura craniana de Henry era singular e a mostrou para mim durante o exame. No final, ficou decidido que ela foi resultado da queda de Henry na montanha. Porém, quando assisti ao seu documentário, os encarou Sidney. Essa é a ligação. Que ligação? Aquela entre Henry Anderson e Julian Christ. Gus se inclinou para frente e deu um tapinha na cama onde sua perna deveria estar. Sou um velho de 68 anos que acabou de perder a perna por causa de um câncer. Sidney viu os cobertores lisos e vazios do lado direito dele, e isso lhe provocou um pequeno tremor. Sei que as pessoas vão achar que estou fazendo essas afirmações para permanecer útil, ou para encontrar algum pedaço de mim que não existe mais. E acredite quando digo que todos vão me chamar de louco pelo que estou prestes a dizer, mas já fui chamado de coisa pior. É lógico concluir que as mortes desses 2 jovens estão ligadas. E meu palpite é de que o mesmo instrumento usado para atacar Julian Christ foi usado para atacar Henry Anderson. E aposto uma dose de Johnny Walker que Grace Sebald o estava segurando. Capítulo 46. Quarta-feira, 19 de julho de 2017. Grace Sebald estava sentada à mesa da cozinha, em frente ao seu irmão. Ela era uma mulher livre havia 8 dias. De sua cadeira de rodas, Marshall estudava o tabuleiro de xadrez diante de si. Grace acabará de comer o bispo dele em um movimento devastador, e aguardava agora a reação de Marshall. Ela estava começando a se lembrar da estratégia de seu irmão mais novo. A capacidade dele de enfrentar as atividades cotidianas variava muito desde o acidente. Alguns dias, Marshall parecia como antigamente. Em outros, era um estranho, perdido e confuso em um mundo que não entendia. Grace se lembrou de que, durante os dias ruins de Marshall, a dificuldade de lidar com ele crescia. Subitamente, um ciclo turbulento de irritação podia se desenvolver a partir de algo tão trivial quanto esquecer que ele não podia dirigir. A perda desse privilégio não era nenhuma novidade.
Desde o acidente do traumatismo crânioencefálico, as convulsões o atormentavam, e o risco de sofrer uma durante a condução de um carro era muito grande. Então, nos dias bons, Marshall se sentia ótimo, querendo independência, mas dizer-lhe que ele não poderia dirigir era um gatilho que deixava furioso. A depressão era um fator importante na vida de Marshall e algo que Grace estava tomando conhecimento desde seu retorno, seus pais iam administrando de forma muito incompetente. Porém, de alguma forma, antigamente e ainda agora, jogar xadrez colocava a mente de Marshall em um estado de tranquilidade, em que ele ficava calmo e feliz. Na frente de um tabuleiro, o foco e a concentração se apossavam dele, transformando Marshall Sebald, se não inteiramente em quem ele foi outrora, no mais próximo que Grace já o vira chegar. Era seu único oásis de um mundo do qual Marshall perderá o controle anos atrás. Grace e Marshall jogavam xadrez todos os dias desde o retomo dela de Borderlands. Ela ainda precisava vencê-lo. Grace batalhava muito, e, de vez em quando, o jogo podia durar horas. Às vezes, ela achava estar se encaminhando para a vitória, mas Marshall habilmente a atraía para uma armadilha, com a rainha de Grace caindo primeiro como indicação de que ela mordera a isca, e o rei dela caía logo depois. A ligação deles, outrora intensa, foi uma das coisas que ela mais sentiu falta em relação ao irmão, que encontrava muita dificuldade para se comunicar neste mundo. Contudo, no mundo do xadrez, onde falar era desnecessário, onde pessoas de diferentes culturas e línguas podiam jogar tão simplesmente como irmão e irmã, nesse mundo, seu irmão era livre. Ela sentirá muita falta dele. Marshall estudava seu próximo movimento, e Grace desviou o olhar para os janelões que se estendiam pelo apartamento de Eli. Ela observava Manhattan, as ruas, o trânsito e as luzes mudando de vermelho para verde para os pedestres nas calçadas abaixo como colônias de formigas. Grace considerou que o que estava acontecendo ali era o mesmo que acontecerá todos os dias de seu encarceramento. Ela estudou o horizonte, emoldurado pelo céu azul e pelas nuvens horizontais iluminadas pelo sol da manhã. Aquela visão contrastava muito com a de alguns dias atrás, quando as palmeiras inclinadas pela brisa constante eram seu único escape da monotonia da penitenciária de Borderlands. As palmeiras são uma imagem universal de relaxamento e férias, mas, depois de anos observando-as do pátio da prisão, Grace se fartara delas. Ela era uma mulher livre e planejava nunca mais pôr os olhos em palmeiras. Cheque. Marshall deslizou sua torre e capturou o bispo de Grace. O quê? Grace voltou a olhar para o tabuleiro. Como? Você armou uma cilada contra mim. Marshall sorriu. Você quis que eu comesse seu bispo, Marshall, e você comeu. Isso te deixou vulnerável. Você não jogou na minha audiência, apenas de vez em quando, mas só online, não com eles. Eles, seus pais. Ao longo dos anos, em nenhuma das suas cartas, Marshall nunca escreveu as palavras mamãe e papai ao se referir aos pais. Grace queria perguntar como ele conseguirá se manter tão competitivo sem jogar regularmente por 10 anos, mas já sabia a resposta. A mente dele funcionava de maneira diferente da maioria. Havia algo no cérebro de seu irmão que ligava e desligava. Grace sabia disso desde o acidente. Ela sempre gostava de quando o irmão estava ligado, quando seus pensamentos conscientes se acomodavam na parte não lesionada de seu cérebro, onde o antigo Marshall ainda podia ser encontrado. Esses momentos só aconteciam durante os jogos de xadrez, o que explicava o motivo pelo qual eles jogaram tanto ao longo da última semana. Por que não jogamos em meu velho tabuleiro? Perguntou Marshall. Eu te disse por quê. Eu o trouxe para cá. Podíamos jogar nele. Não sabia que você tinha comprado este novo jogo de xadrez para mim. Você não gosta dele? Gosto, mas meu antigo é. Marshall pegou uma das novas peças. Era de madeira de pinho, produzida em massa e não de porcelana artesanal. As peças do antigo são mais elaboradas. Isso é tudo. Grace voltou a mirar o tabuleiro. Acho que não existe nenhuma maneira de consertar isso, Marshall. Marshall fez um breve contato visual. Não existe. Apontou para a torre dela. Mas você pode realizar 2 movimentos antes do checkmate. Grace olhou para o irmão por um pouco mais de tempo. Depois, pegou seu rei e o deitou de lado. Vou abrir mão desta partida e ver se me vingo amanhã. O rei de Grace rolou um pouco até chegar ao repouso. Você vai ter de lidar com Daniel. Marshall, Daniel é um amigo querido. Só isso. E um dos poucos que mantiveram contato comigo ao longo dos anos. E por que você acha que ele fez isso? Ante o silêncio de Grace, Marshall respondeu a própria pergunta. Porque ele ainda está apaixonado por você. Assim como aquela lá. Marshall apontou para o corredor, onde se localizavam os quartos. Ela é outro problema que você vai ter de resolver. Tudo bem, Marshall. Não vamos entrar nisso agora. Ah, esta não é uma boa hora. Depois que ela permitiu que você assumisse sua casa em Lake Placid. Depois de você lhe dever tudo, Grace pegou as peças caídas e as atirou no estojo. Fim de jogo, Marshall. Voltaremos a ele amanhã. Charlotte ainda está chateada com você e Daniel. Marshall, você não a viu outro dia na sua volta para casa. Estou cansado de todo mundo achar que sou um lesado, sem consciência das coisas que acontecem ao meu redor. Eu fiquei olhando para ela, Grace. Charlotte se encolhia cada vez que Daniel tocava em você. Não quero que ela seja um problema para você. Aquilo foi há muito tempo, Marshall. Não posso mudar o passado. E se Charlotte não consegue superar isso, não sou a pessoa mais indicada para auxiliá-la. Talvez Daniel devesse ajudá-la a superar isso. Ela é a mulher dele. Ele deveria tê-la ajudado a superar isso anos atrás. Marshall,
Estou cansada. Jogaremos amanhã. Combinado? Já chega, por enquanto. Charlotte ficou furiosa quando descobriu sobre você e Daniel. Está se esquecendo da briga que vocês tiveram em Sugar Beach? Não esqueci. Só estou preferindo não me concentrar nisso. Grace ficou de pé. É melhor você torcer para que ela prefira a mesma coisa. Marshall olhou para a irmã por mais um instante. Depois, desviou a atenção para seu novo jogo de xadrez, enfileirando as peças em ordem cuidadosa antes de fechar o tabuleiro e o colocar no estojo. Em seguida, começou a mover sua cadeira de rodas. Não, você pode andar. Nada de cadeira de rodas quando estiver perto de mim. E então, o irmão se desligou. A mente aguçada e a conversa coerente que Marshall exibirá durante a partida de xadrez eram como vapor escapando de uma xícara de café quente, presente apenas por pouco tempo. Quando o jogo acabou, o intervalo de atenção e a compreensão de Marshall evaporaram, como se nunca tivessem existido. Assim que as peças do tabuleiro foram guardados, seu irmão se refugiou na parte devastada de seu cérebro e se perdeu para o mundo. Grace fitou os olhos perdidos dele e viu algum indício de compreensão. Se Marshall quisesse evitar a instituição de assistência deficientes que seus pais estavam considerando, teria de colaborar. Finalmente, Marshall se levantou da cadeira e, usando seus sapatos ortoédicos, arrastou-se um passo vacilante até o quarto de hóspedes, carregando o jogo de xadrez. Grace estava sozinha. Na última semana, raros foram os momentos em que ela pôde alegar tal coisa. Eli fora trabalhar, e seus pais tinham ido para o hotel. Ela ficou surpresa ao descobrir que gostava da solidão. Os últimos 10 anos foram passados em isolamento. 20 horas de cada dia dentro de sua cela de prisão. Grace chegou a se conhecer bem nesse período. Por muitos anos, desejou estar de volta com a família e os amigos, mas, agora que alcançava o seu intento, ansiava a privacidade da qual quisera escapar. Seus anos na faculdade de medicina e os inúmeros livros que lera na prisão diziam-lhe que isso era meramente uma resposta natural a um novo ambiente. Era normal refugiar-se no conforto do isolamento porque era Ludo que Grace conhecera nos últimos 10 anos. Com o tempo, passaria. Mas nesse momento, ela almejava a solidão. Os comentários de Marshall causaram-lhe medo, algo que só uma mulher livre sentiria. Em Bordelais, seu futuro era invisível. Assim, nunca sentiu a aflição que ficou escondida nos anos passados de sua vida. Grace se dirigiu a seu quarto e fechou a porta. Da gaveta superior da penteadeira, tirou seu cadeado do amor, que tinha o nome de Julian abaixo do seu próprio nome. Segurou o cadeado antigo e pesado na palma da mão e olhou os nomes deles. Uma sensação estranha de perda havia tomado conta dela na semana anterior. O espectro de Julian Christ, presença bizarramente reconfortante durante seu encarceramento, e algo que Grace odiou e reprovou durante vários períodos na última década, vinha se suavizando e se tornando apenas o homem que ela amou um dia. Grace colocou o cadeado sobre a mesa e abriu o laptop de Eli. De repente, após tantos anos sem acesso à internet durante seu tempo na cadeia, toda a informação que ela sempre quis estava ao alcance da ponta de seus dedos. O Facebook ainda era uma plataforma nova quando Grace foi para a prisão, e ela não tinha sido uma usuária ativa. Porém, entendia a capacidade do site de localizar pessoas. Assim, ela se conectou ao perfil de Eli e digitou Alison Harbour no campo de busca. Grace percorreu alguns perfis antes de encontrá-la. A ex de Julia era agora uma pediatra em Nova Jersey, casada e com 2 filhos, com um sobrenome unido com hífen. Ela estava diferente do que Grace lembrava. Mais pesada e menos atraente do que a imagem que Grace guardara em sua mente durante seu tempo na prisão. Uma sensação de náusea se apossou dela ao pensar que aquela mulher de aparência simples quase lhe roubara Julia. Grace passou 30 minutos olhando para as fotos de Alison Harbour e sua família. Em seguida, saiu da conta do Facebook de Eli e acessou o mecanismo de busca da internet. Grace digitou Julian Christ e recebeu milhares de opções como resposta. As primeiras páginas de resultados diziam respeito ao documentário A Garota de Sugar Beach. Grace passou os olhos por eles, mas estava mais interessada nas histórias de pouco depois da morte de Julia, antes que o documentário de Sidney Ryan tivesse trazido de volta dos mortos. Como fora presa 2 dias depois da morte de Julia, Grace nunca teve a chance de ler muitos detalhes sobre o caso, apenas o que sua equipe de defesa negligente lhe apresentava e os artigos que Marshall enviava. Grace fez buscas na internet por quase 1 hora sem pausa, absorvendo as informações como se estivesse lendo um romance instigante. Não encontrou relatos que fizessem a ligação. Por fim, afastou-se do computador e se dirigiu para a porta do quarto, trancando-a silenciosamente. Sabendo que Eli logo estaria em casa, Grace voltou correndo para o computador. O cadeado do amor permanecia sobre a mesa. Olhou de novo para o nome de Julia. Outro nome ocupará seu lugar antes. Ela moveu os dedos pelo teclado e digitou o nome no mecanismo de busca. HYNDSON. Capítulo 47. Quarta-feira, 19 de julho de 2017. Aquelas escapadas da manhã seriam à sua custa. Sidney não se atreveu a gastar nada do orçamento de A Garota de Sugar Beach. O documentário era uma máquina de fazer dinheiro que atraía milhões de dólares em receita publicitária, e Graham e o resto da turma não se importariam se Sidney dissesse que precisava ir para Santa Lúcia para alguma gravação de última hora, e muito menos com despesas de quilometragem e reuniões de almoço. O dinheiro, porém, não era o que a preocupava.
Sidney queria manter os homens de terno no escuro sobre os desenvolvimentos recentes. Quanto menos eles soubessem acerca de Henry Anderson, melhor. Pelo menos até que ela entendesse o que exatamente significava. Na portaria do Centro de Reabilitação Alcove Manor, Sidney levou o celular ao ouvido para escutar a caixa postal. Após ouvir a história de Gus Morelli e sua teoria surpreendente de como Julian Chris e Henry Anderson podiam estar ligados. Sid, a produção está pedindo de novo os cortes do 8º episódio, que obviamente não estão prontos porque você não aparece no estúdio há 2 dias. Tá dando merda. Graham Crowell está furioso, e toda a nossa equipe tem se escondido em seus escritórios para evitá-lo. Onde diabos você se meteu? Me liga de volta. Ou melhor ainda, venha para cá. Sidney desligou o correio de voz. Em sua imaginação, ela podia ver Leslie à sua mesa, roendo as unhas passando a mão pelos cabelos. Sidney sabia que devia ligar, mas mentir nunca fora seu forte. E ela especialmente ruim em inventar histórias para os amigos. 1 minuto depois de começar a discussão, Leslie saberia que o documentário que mantinha os americanos em suspense estava prestes a desmoronar de modo espetacular. E assim que Leslie soubesse disso, a alta direção saberia, porque a única pessoa pior do que Sidney para mentir era Leslie Marty. Sidney digitou os números em seu celular. Naquela manhã, era a 3ª vez que ela ligava para aquele número. Dessa vez, uma mulher atendeu. Alô? Senhora Anderson? Sim? Meu nome é Sidney Ryan. Gostaria de fazer algumas perguntas a respeito de seu filho. David? Não, senhora. Sidney hesitou. É a respeito de Henry. Houve uma longa pausa. Henry morreu anos atrás, senhorita Ryan. Eu sei disso. Esse é o motivo de minha ligação. Betty Anderson morava em Saratoga Springs, no estado de Nova York, a 3 horas de distância de carro de Manhattan. Sidney chegou pouco depois das 2 da tarde ao bairro agradável, com ruas arborizadas, incluindo bordos vermelhos e plátanos. Sidney encontrou a casa com facilidade. Ela tocou a campainha e, em seguida, a mãe de Henry Anderson apareceu e entreabriu a porta. Frágil e esquelética, Betty Anderson parecia ter bem mais que seus 66 anos. O cabelo grisalho curto emoldurava um rosto que sucumbia às rugas. As pálpebras pesadas e espessas quase encobriam-lhe os olhos, e só o esforço constante de apertar a testa mantinha o mundo visível. Senhora Anderson? Sou Sidney Ryan. Você veio da cidade? Sim, senhora. É sobre o seu programa de TV? Sim. Betty Anderson deu-lhe passagem. Entre. Sidney atravessou o hall de entrada e seguiu Betty até a sala de estar, onde elas se sentaram, com Betty na beira de um sofá de 2 lugares, e Sidney, adjacente a ela, em tu na cadeira. David, meu filho mais velho, me falou do documentário. A senhora ouviu? Não. Querida, não vejo muita televisão. Mas seu filho sim? Betty fez que sim. Ele me falou a respeito. Que tinha a ver com Grace e o que aconteceu com ela. E o Sr. Anderson? Ele assistiu? Unc morreu há alguns anos. Sinto muito. Cirrose. Unc bebia muito. Sofreu muito por causa da doença. Nunca superou a morte de Henry. Nós nos divorciamos há muitos anos, depois da morte de Henry. É algo comum. Ficamos sabendo, divórcio após a morte de um filho. Unc começou a beber e nunca mais parou. Sei que a morte de Henry aconteceu há muitos anos, mas gostaria de fazer algumas perguntas. Henry morreu durante um fim de semana prolongado. É isso mesmo? Sim. Fomos todos para a montanha passar esse feriado. Quem estava lá? Diversas famílias. Nossos filhos estudavam todos juntos no colégio, e muitos de nós éramos amigos havia anos. O Sebald? Sim. Gretchen e Glenn. E, claro, Grace e Marshall também. A família Reiser. Eli e Reiser? Sim. Era muita gente. Talvez 6 ou 7 famílias da vizinhança. Acho que não consigo me lembrar de todos. A senhora pode me falar do dia em que Henry morreu? Bem, os jovens saíram para uma caminhada. O plano era que todos nos encontrássemos no hotel à noite para jantar. Era domingo, e todas as famílias planejavam ir embora no dia seguinte. Henry não apareceu naquela noite. Inicialmente, Unc e eu achamos que nosso filho estava atrasado. Mas, à medida que anoitecia, começamos a fazer perguntas e descobrimos que ninguém o via desde a caminhada, naquela tarde. Começamos a procurá-lo. Seus amigos se juntaram a nós. Às 8 da noite, quando já estava escuro, finalmente ligamos para a polícia. Cerca de 1 hora depois, encontramos Henry em uma ravina abaixo da trilha onde ele tinha feito a caminhada. Lamento, Henry namorava Grace Sebald na época em que morreu? Sim. Eles eram muito sérios. Quero dizer, tão sérios quanto adolescentes podem ser. Grace foi o primeiro amor de Henry. Nós todos amávamos Grace. Assim, Unc e eu esperávamos que eles pudessem ser uma rara história de amor colegial que duraria para sempre. Betty sorriu ao recordar. A expressão facial fez com que seus olhos se fechassem. Foi há muito tempo, mas ainda me lembro de me sentir feliz pelo fato de meu filho ter encontrado alguém que o fez se sentir especial. Grace e Henry planejavam estudar juntos na Universidade de Syracuse. Sidney se lembrou das muitas fotos de Julian Chris que ela vira durante a criação de seu documentário. Uma sensação desagradável se apossou dela quando considerou o que havia acontecido com os 2 jovens que tinham amado Grace Sebald. A senhora manteve contato com Sebald após a morte de Henry? Não. Infelizmente, perdemos contato com muitos de nossos amigos após a morte do meu filho. Ann começou a beber e tivemos problemas conjugais. Então, foi fácil tudo evaporar.
A senhora está familiarizada com o que houve com Grace Sebald? Sim. Sei que ela foi condenada por assassinato. Sempre achei que as circunstâncias não combinavam com a gaiola que conheci. Fico feliz de saber que, depois de tantos anos, ela finalmente está em casa com sua família. As circunstâncias que cercaram a condenação de Grace Sebald. A senhora se lembra delas, não? Sim. Por um momento, Sidney permaneceu calada, esperando que a senhora Anderson elaborasse os pensamentos. Ante o silêncio dela, Sidney prosseguiu. Um rapaz chamado Julian Chris foi morto em Santa Lúcia durante recesso escolar de primavera. Devo dizer que as circunstâncias da morte de Julian Chris são bastante semelhantes às do seu filho. Fiquei sabendo. Sidney posicionou os cotovelos sobre os joelhos e se inclinou para mais perto da mãe de Henry Anderson. Grace e Julian eram namorados quando ele foi morto. Na ocasião, os dois estavam terminando a faculdade de medicina e se preparando para começar o programa de residência médica juntos. Como seu filho, Julian caiu de um penhasco e morreu. A morte de Henry foi um acidente. Um acidente trágico que levou meu filho quando ele era muito jovem. Lembra-se de Gus Morelli? Beth tentou erguer as pálpebras e sua voz assumiu um tom polêmico. Ele era um dos detetives envolvidos no caso de Henry. Gus Morelli me procurou durante o julgamento de Grace com a mesma teoria que você está tentando apresentar agora. Sidney respirou fundo. Em 1999, o detetive Morelli acreditou que poderia haver algo mais relacionado à morte de Henry, que talvez não tenha sido um acidente. Henry caiu daquele penhasco. Eu gostaria que não tivesse acontecido, senhorita Raya. Ofereci-me diversas vezes para estar no lugar dele. Meu filho se foi, e espero revê-lo algum dia. Mas não vou tentar ressuscitá-lo transformando-o em alguma estrela da cultura pop para ajudar seu programa de TV. Sidney contraiu os lábios e fez que sim com a cabeça. Ela não mencionou que transformar Henry em uma estrela era a coisa mais distante de sua mente, ou que seu programa de televisão estava provavelmente tão morto quanto os dois garotos que amaram Grace Sebald. Entendo, Sidney disse, por fim. Mesmo depois de todos aqueles anos, o pesar de Beth Anderson ainda era palpável. Se ela não queria ouvir que seu filho provavelmente fora assassinado, então Sidney supôs que sua audiência, que salivava pelo episódio que mostrava a anulação da condenação e a libertação da prisão de Grace Sebald, também não iria querer. Com certeza, Graham Cromwell e Ray Sandier não estariam interessados em perseguir coisa alguma que pudesse atrapalhar a navegação sem percalços que viam para os 3 episódios finais. A questão que Sidney avaliava, sentada na antiga casa de Henry Anderson, era se a fama e a forma lhe eram suficientes, ou se a verdade era tudo o que importava. Capítulo 48. Quarta-feira, 19 de julho de 2017. Sidney voltou para a cidade um pouco antes das 7 da noite, agitado por causa do engarrafamento e com quadril direito dolorido devido ao ande-par do trânsito, e foi direto para o Instituto Médico Legal de Nova York, na rua 26 Leste. Ao chegar, ela foi conduzida ao 3º andar, onde a doutora Lívia Cucci, sentada atrás de sua nova mesa, digitava no teclado. Olá. Lívia cumprimentou quando Sidney apareceu na porta. Você conseguiu? Sim, apesar do trânsito. Desculpe-me, estou atrasada. E me desculpe por ligar para você durante sua primeira semana em Nova York. É o momento perfeito. Só começo oficialmente em de agosto. Deram-me 2 semanas para me instalar e me familiarizar com a cidade. Não posso pegar um caso formal até lá. Estou muito entediada. Fiquei feliz por você ter me ligado. Sente-se. Vou te mostrar o que encontrei. Em 1999, o corpo de Henry Anderson foi levado ao necrotério do Centro Médico de Adirondack, no condado de Essex, no estado de Nova York, para autópsia. Depois da ligação de Sidney naquela manhã, a doutora Cucci fez algumas chamadas para o condado de Essex, pesquisou o banco de dados do estado de Nova York para se atualizar sobre o caso antigo. Em 1999, não havia prontuário médico digital. Lívia deu de ombros. Assim, tudo que consegui a respeito do caso de Anderson está arquivado. Isso é o que consegui localizar em cima da hora. Então, ela empurrou um fichário pela mesa. Sidney virou o fichário e abriu a capa. A primeira página era um relatório elaborado pelos investigadores descrevendo a cena do local onde o corpo de Anderson fora encontrado. Enquanto Sidney lia por alto as constatações, Lívia fazia o resumo. Henry Anderson era um rapaz de 18 anos, aluno do último ano do ensino médio, que se hospedara no Vitefase Lodge com sua família para passar o feriado do Memorial Day. Ele desapareceu depois que um grupo de adolescentes, 16 no total, foi fazer uma caminhada até High Falls Gorge, onde todos almoçaram. Naquela noite, Henry Anderson não voltou ao hotel. A polícia foi acionada e deu-se início a uma busca. Uma dupla de amigos do rapaz, Charlotte Brooks e Daniel Griaves, finalmente encontraram o corpo de Henry pouco depois das 8 da noite. Sidney desviou o olhar do relatório ao ouvir os nomes. Onde você está conseguindo esses detalhes específicos? Lívia apontou para a página à sua frente. Estou lendo as anotações do detetive. Havia uma cópia no arquivo. Algo errado? Charlotte Brooks e Daniel Griaves eram os amigos de Grace que se casaram em Sugar Beach. Em Santa Lúcia? Lívia perguntou. Sidney confirmou. Mais uma vez,
Ela viu seu documentário de sucesso, que nos 3 últimos episódios mostraria a prova de sangue contestada e a limpeza desmascarada que ajudaram a anular a condenação de Grace Sebald, e também seu retorno triunfante para casa, desmoronar enquanto uma intriga maior rodopiava em seus pensamentos. O que você pode me dizer acerca da autópsia de Henry Anderson? Livia empurrou fotos da cena do crime pelo tampo. Sidney observou os ponto-ângulos estranhos dos membros do jovem, deitado numa laje de granito coberta de poeira, com arbustos cobrindo parcialmente seu rosto. Um círculo escuro de sangue se espalhava pela pedra sobre a qual o corpo jazia, formando um halo ao redor da cabeça com o nascer do sol cor de cereja. Os olhos estavam meio abertos, como se imobilizado entre o sono e a vigília. Segundo as estimativas, ele caiu de uma altura de mais de 15 metros, Livia informou. Os investigadores da cena conseguiram rastrear as marcas na encosta da montanha onde Anderson provavelmente fez contato durante a queda. Os detetives conseguiram localizar suas pegadas na beira do penhasco, logo acima de onde seu corpo foi encontrado. Havia muitas outras pegadas. Era uma trilha conhecida e a única rota de caminhada que oferecia acesso ao café no topo da montanha. Sidney virou outra página e encontrou o laudo e as fotos da autópsia. Rapidamente, enfiou sob o laudo as imagens do corpo no de Henry na mesa de autópsia, para que ficassem fora do alcance da sua visão. Por causa de uma queda de mais de 15 metros, interrompida intermitentemente pelo impacto na encosta da montanha, houve muitos danos aos órgãos internos. A causa da morte foi determinada como sendo exsanguinação devido à dissecação da aorta, ou seja, o principal vaso sanguíneo ligado ao coração se desalojou com o impacto e o rapaz sangrou internamente até morrer. Livia puxou algumas fotos que mantinha de lado. Sei que você está interessada na fratura craniana do rapaz. Aqui está o que encontrei. A doutora Cutie passou para Sidney as fotos da autópsia do crânio desnudo de Henry Anderson. Foram notadas diversas fraturas, Livia disse, apontando para uma foto, incluindo uma grande fratura estrelada no osso parietal direito posterior, exatamente como em Julian Chris. Livia prosseguiu. Não só no tipo e na localização, mas ambas eram fraturas estreladas deprimidas no lado posterior direito da cabeça. Ela deslizou outra página do laudo pela mesa. Mas também comparei as medidas da fratura feitas na autópsia de Julian Chris com as que foram feitas na de Henry Anderson. E são quase idênticas. Sidney encarou Livia. Quão idênticas? Essa é uma foto que você forneceu do caso de Julian Chris. Livia empurrou outra imagem na direção de Sidney, para que ficasse ao lado da foto do crânio de Henry. Para os olhos leigos de Sidney, os crânios estilhaçados dos jovens pareciam iguais. De fato, se Livia alternasse as fotos, Sidney teria dificuldade para determinar de quem era o crânio. As medições da fratura craniana de Henry Anderson foram documentadas como sendo de 2,5 centímetros de profundidade e 7 centímetros de comprimento. Quase as mesmas medições que foram documentadas na autópsia de Julian Chris. Sidney passou a mão pelo cabelo. Meu Deus, ainda não acabou. As lacerações no couro cabeludo também são semelhantes, se não idênticas. Livia tornou a arranjar as fotos de cada autópsia uma ao lado da outra para comparação. Sidney lembrou que a laceração de Julian lhe pareceu um sulco em um sofá de couro. A de Henry Anderson parecia exatamente a mesma. As medidas das duas lacerações também são iguais. Livia reclinou-se na cadeira. Não sou muito afeita a teorias da conspiração, mas, se eu fosse fazer apostas, diria que há uma grande chance de essas duas lesões terem sido provocadas pela mesma arma. Sidney também se reclinou na cadeira, afastando-se das fotos espalhadas pela mesa, e cruzou os braços. Sim. Bem, um velho detetive já propôs essa teoria. E apostou uma dose de uísque que a mesma pessoa estava empunhando essa arma. Descobri outra coisa que você vai achar interessante. Sidney se inclinou para frente. O que mais, doutora? Foram detectados vestígios de fibras de organza no ferimento no couro cabeludo de Henry Anderson. Capítulo 49. Quarta-feira, 19 de julho de 2017. Sidney não se alimentou o dia todo. Em sua jornada vertiginosa, passou no início da manhã pelo Alcove Manor para conversar com Gus Morelli, depois pela casa de Betty Anderson em Sarasota Springs e, por fim, pelo escritório de Livia Cutie. Eram 9 da noite quando ela comprou um taco em um food truck e comeu sem parar de andar. Ela prometera manter o detetive Morelli informado de quaisquer progressos. Assim, depois de uma caminhada de 10 minutos, viu-se novamente no saguão do Alcove Manor. Apresentou-se na recepção e pegou o caminho de volta para o quarto 232, onde seu dia começara. Ela encontrou-o sentado na cadeira ao lado da cama, mais juntas naquela noite do que pela manhã, quando ele estava deitado. Sidney deu uma rápida olhada na perna protética que pendia do quadril direito e se curvava no joelho para alcançar o chão, e bateu na porta. Desculpe, e muito tarde, Gus acenou para que ela entrasse. Não esperava vê-la de novo hoje. Prometi que lhe mostraria o que eu tinha sobre Julian Chris. E com o dia que tive, seria bom poder contar com outro par de olhos. Sidney tirou um fichário grosso da bolsa. Eram as mesmas informações a respeito de Julian Chris que ela fornecera a Livia Cutie semanas atrás, quando a médica concordou em ajudar no documentário. O fichário parecia mais sinistro agora do que antes, quando Sidney esperava encontrar suficientes provas ocultas nas páginas para libertar Grace Sebald. Ela o colocou na mesa de cabeceira.
Será minha leitura do meio da noite. Gus estendeu a mão. Estou sentado há muito tempo. Preciso andar. Você se importa? Claro que não. Sidney se apressou para o lado dele e o ajudou a ficar de pé. Tive o problema do câncer. Era eu ou minha perna. Por algum motivo, escolhi a mim. Ainda estou me acostumando com essa porcaria, mas você devia ter me visto há um mês. Com Sidney segurando-lhe a mão, Gus deu 3 passos impressionantes até o andador. Sei que é difícil imaginar, mas o que você acabou de presenciar é o mais próximo de um milagre que já vi nesta terra. Importa-se se dermos uma volta? Não. Tudo bem. Sidney acompanhou Gus de perto enquanto ele se arrastava pelos corredores com a ajuda do andador. Eu me dou melhor com muletas, mas preciso aprender a confiar nesta perna de pau. E minha axila está tão machucada que não posso suportar a ideia de muletas. Parece que o senhor está indo muito bem. Vou cair fora daqui em 2 semanas. Esse é o meu objetivo. E Gus prosseguiu baixinho. Não aguento mais esses velhos internados aqui. E as enfermeiras já estão fartas de mim. É hora de eu aceitar a situação e voltar para minha vida. Eles chegaram ao final do corredor e fizeram a curva para vencer o próximo trecho de linóleo. Então, diga lá o que você tem a dizer. Tenho certeza de que não voltou tão cedo, só para me dar informações sobre o rapaz. O que descobriu? Começo a achar que o senhor vai ganhar aquela dose de Johnny Walker que apostou. Eles deram uma volta completa pelo andar, a primeira dele, Gus contou-lhe. E então, Sidney revelou que descobrira com Beth Anderson e Livia Cucci. Ao fim do passeio, ela ajudou Gus a se acomodar na cama e o observou retirar a prótese. Parece que estou me adaptando a esta coisa. Sinto-me sem ela. Talvez isso seja bom. Acho que sim. Puxe a mesa. Quero dar uma olhada no que você me trouxe. Sidney conduziu a mesa para que ficasse acima da cama. Gus pôs-se a trabalhar, folheando o fichário. Em poucos minutos, ele se envolveu nos detalhes. Para deixá-lo trabalhar, Sidney sentou-se na cadeira ao lado da cama e consultou sua caixa postal. Estava cheia de mensagens urgentes de Leslie e Graham. Então, a mensagem final de Graham soou perturbadoramente calma. Ele dizia que o prazo do episódio de sexta-feira tinha sido perdido e que a emissora estava tomando providências para anunciar que a 8ª parte de A Garota de Sugar Beach não iria ao ar conforme programado. Enfim, 1 hora depois, Gus disse, dê uma olhada nisto. Ele apontava para uma página do fichário. Sidney desligou o celular, colocou-o no bolso de trás do jeans e se inclinou sobre a cama para ver do que se tratava. São fotos das roupas de Chris, tiradas pelo médico legista de Santa Lúcia. A foto mostrava a camiseta de Julia, que fora estendida sobre uma mesa de testes para ser fotografada. A gola estava manchada de vermelho. O sangue? Sidney perguntou. Não. Gus indicava a parte inferior da camiseta. Sidney semicerrou os olhos. Nas costas da camiseta havia uma marca de sujeira em forma de ferradura. A mancha era fraca e cortada pela parte inferior da camiseta. Segundo o relatório, o corpo passou toda a noite na água. Aposto que essa mancha foi diluída pela água salgada do mar. Sidney se lembrou de sua viagem para Sugar Beach, quando subiu até o penhasco de Soufriere e ficou olhando para a Baía dos Pitons, onde o corpo de Julian fora descoberto por 2 remadores. Parecia ter se passado uma eternidade desde sua primeira viagem para Santa Lúcia. Muita coisa acontecerá em sua carreira desde que pedirá à ilha que contasse sua história. Parte dela Sidney queria nunca ter escutado. Olha agora. Gus tirou os óculos de leitura e o colocou acima da foto para que atuasse como uma lupa. Sidney espiou através das lentes a imagem ampliada que mostrou a marca nas costas da camiseta de Julia. Não sei. O que é? Uma pegada. Metade de uma pegada. Gus folheou o fichário até encontrar a foto da bermuda de Julia, que também fora estendida sobre a mesa de tostes. Morelli apontou para uma área na parte de trás da bermuda. A mancha era ainda mais fraca do que na camiseta. Gus dobrou as fotos para que a parte inferior da camiseta se alinhasse com a bermuda. As 2 manchas se reuniram para formar uma pegada completa quase invisível. Vejam só. Sidney exclamou. Eu adoraria saber de quem era o pé que produziu isso. Sidney se inclinou para conseguir ver melhor. Eu também. Já passava das 10 da noite, quando Sidney e Gus começaram a arrumar o fichário de Julian Chris, cujo conteúdo se espalhara pela mesa e ao redor da cama. Gus ainda tinha alguns contatos no departamento de polícia de Nova York e sugeriu pedir a eles que dessem uma olhada nas fotos da camiseta e da bermuda de Julian Chris. Seus colegas, Gus garantiu, poderiam confirmar se era de fato uma marca de calçado e também realizar uma análise para definir o fabricante, se conseguissem detalhes da sola. Não quero incomodá-lo. Você está brincando comigo? Gus a encarou. Não me sinto vivo assim há anos. As últimas 2 horas foram a primeira vez que realmente esqueci que amputaram minha perna. Por favor, deixe-me ajudar. Sidney fez que sim com a cabeça. Obrigada. Me avise sobre o que você encontrar. Farei algumas ligações amanhã de manhã. Gus arrumou os últimos papéis do fichário de Chris. O que é isto? Ele apanhou um envelope. Ah, Sidney tomou a carta de seu pai da mão dele. Dentro estavam as unhas cortadas que Neil lhe enviara meses atrás para uma análise de DNA. Sidney quase se esquecera delas. Tem a ver com outro caso. Algo interessante. É uma longa história. Ela sorriu. Mal durmo à noite, senhorita Ryan. Eu poderia usar uma boa história para passar o tempo. Talvez outra hora. É uma história para ser contada com acompanhamento de alguma bebida apropriada. Agora você está me provocando.
Não tomo uma gota há meses. Quando isso acabar, não tenho certeza se poderei voltar ao álcool. O que acha de um café? Sidney teve a sensação de que Gus não queria ficar sozinho. Os corredores estavam escurecidos e o andar, silencioso. Viu uma máquina de café no fim do corredor. Agora sim. Gus se animou. Ela voltou minutos depois trazendo 2 copos fumegantes. Se tornou a sentar na cadeira ao lado da cama. O senhor quer mesmo ouvir essa história? Sidney mostrou a correspondência de seu pai. Sem dúvida. E me chame de Gus, ok? Certo. Me chame de Sidney. E me interrompa quando ficar muito bizarro. Fui detetive da divisão de homicídios por 20 anos. Menina, você não conseguirá me chocar. Aquele horário, o centro de reabilitação já fechará. E permaneceria assim até de manhã. Desse modo, por mais bizarro que fosse, Sidney se acomodou ao lado de um estranho. Pela primeira vez na vida, contou a história da condenação de seu pai. Capítulo 50. Quinta-feira, 20 de julho de 2017. Com a caixa postal de seu celular cheia de mensas, Sidney saiu do elevador e encontrou vazio o andar de seu escritório. Era ainda muito cedo para o pessoal estar presente. Ela entrou e se sentou à sua mesa e foi imediatamente atacada por uma barreira de post-its amarelos colados no computador, na mesa, no telefone e em toda a superfície plana disponível. Onde você está? Você está viva? Precisamos das edições hoje. Deixei diversas mensagens para você. Estou puta. Todas escritas com a caligrafia de Leslie. Droga, Sidney resmungou. Ela girou a cadeira para a janela, para observar a cidade, tirou o celular da bolsa e ligou para Leslie. Encostou o celular no ouvido e ouviu um toque atrás de si. Ao se virar novamente, percebeu Leslie parada na porta do escritório, mostrando o celular que tocava para Sidney. Ah! Leslie disse em um tom exagerado, vendo o nome de Sidney no celular. É minha amiga e coprodutora ligando. Como estamos com o prazo vencido e sei que ela está ligando por causa disso, acho que vou deixar a ligação cair na caixa postal. Sidney terminou a ligação, e o toque parou. Sinto muito, Les. E então, quando vejo que ela deixou uma mensagem de voz e mais centenas de mensagens de texto, acho que vou ignorar todas. Entendi. Sou uma vadia. E uma egoísta. Os homens de terno tiveram um ataque ontem quando perdemos o prazo. E como nenhum deles conseguiu entrar em contato com você, descontaram em mim. Sim, eles também me deixaram algumas mensagens. Nenhuma era muito agradável. Se isso ajuda. Não ajuda. Leslie entrou no escritório e parou em frente à mesa. Que diabos? Sid? Olhe, me desculpe pelo meu sumiço de ontem, mas temos um grande problema. Ou, não sei, possivelmente um grande problema. Sim, a produção precisava dos cortes para o 8º episódio ontem e nós não os entregamos. Não temos nada decente para dar a eles, e mesmo que tivéssemos, não há tempo suficiente para produzir um episódio até amanhã à noite. Então, sim, eu diria que temos um grande problema. Bem, então temos mais do que um problema, mas o meu é maior do que o de vocês. Leslie cruzou os braços. O que está acontecendo? Por um momento, Sidney encarou sua parceira enquanto os acontecimentos da véspera rodavam em sua mente. Acho que Grace matou Julian Christ.